Autárquicas de 2025, seja bem-vindo. Este é o debate de Macedo de Cavaleiros, um concelho do distrito de Bragança com cerca de 14 mil habitantes, conhecido sobretudo por ser a casa dos caretos de Podense e da Albufeira do Azibo. A Câmara foi recuperada pelo PS ao PSD em 2017. Benjamin Rodrigues é candidato a um terceiro mandato, está aqui connosco pelo Partido Socialista. Obrigado por aqui estar. Do lado da coligação PSD-CDS, Sérgio Borges, atual presidente da Junta de Freguesia de Macedo de Cavaleiros, candidata-se pela coligação à Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Começamos pelas circunstâncias desta candidatura e podemos começar por si, Benjamin Rodrigues. É comum um presidente da Câmara dizer que não tem um projeto há 4 anos, tem um projeto há 12 anos. Nesse contexto, faltando um mandato para cumprir esse desígnio, o que é que se propõe a terminar de construir, que terá começado nestes últimos 8 anos? Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estarmos neste debate. E, de facto, há aqui um projeto de continuidade. É um facto. Quando temos 2 mandatos já decorridos, não temos tudo aquilo a que nos propusemos realizado, queremos sempre dar continuidade. E, de facto, é tendo assim que há todo um plano estratégico de desenvolvimento para o território, neste caso estamos a falar do nosso concelho, mas que é um plano integrado e é um plano que não se consegue fazer em 2 mandatos, de forma alguma. Começo por dizer que a nossa primeira prioridade, e isto falando das pessoas sempre, mas a primeira prioridade foi conseguir um equilíbrio financeiro no município. Herdamos uma dívida terrível, que nos amputava em todo o tipo de iniciativas e investimento, e tivemos que fazer um equilíbrio financeiro sem recorrer a qualquer auxílio externo, nomeadamente ao FAM, e conseguimos fazê-lo nestes 8 anos e chegar a este segundo mandato, na parte final, com uma capacidade de endividamento que quase quadriplicou a capacidade herdada. Aliás, quadriplicou a capacidade herdada. Assim sendo, nós podemos fazer uma série de investimentos públicos que são essenciais para o desenvolvimento do território. E como tal, nesta altura, estamos em condições de avançar para um terceiro mandato e aí sim capaz de realizar as obras que estão em plano, que rondam os cerca de 20 milhões de euros de investimento nos próximos tempos, e aí termos capacidade para podermos ir à banca e financiar essas infraestruturas que são tão importantes para o desenvolvimento do território, nomeadamente, como eu disse, a aposta nas pessoas, e neste momento há um dos propósitos que conseguimos realizar, que foi dotar as escolas, a parte da formação, da educação, de conforto, de todas as qualidades necessárias para podermos dar competências aos nossos jovens e também dar condições aos nossos professores. Isso foi conseguido, é um primeiro passo. A partir daí, nós vamos continuar a apostar nessas competências. Um ensino mais diferenciado, eu dou-lhe um exemplo, nós temos o Centro Tecnológico Especializado a ser inaugurado brevemente, através de uma parceria com o Instituto Superior Piaget, num investimento acima de 1 milhão de euros, e onde, de facto, nós vamos conseguir fazer uma diferenciação nas ofertas que podemos dar aos jovens. Isto é um exemplo. Muito investimento há para fazer aí, nomeadamente nas acessibilidades, nas novas centralidades, na urbanidade, enfim, na cultura. Fizemos uma série de investimentos excelentes e que estão à vista, e espero que dentro de pouco tempo nós possamos ter o resultado de tudo isto. Queremos apostar também na zona industrial, onde nós herdamos também um cancro fantástico. Posso-lhe dizer que nós tínhamos mais de 100 lotes, que a maioria deles nunca tiveram a iniciativa por parte do município para fazer a reversão, porque há um regulamento, não era cumprido e não havia reversão. Neste momento, temos quase a totalidade dos lotes disponíveis para os investidores. E tivessem mais lotes, é isso que estamos a fazer nesta fase, fazer investimento na expropriação de terrenos para uma zona de expansão com um fato à medida, com unidades funcionais. Já nos estamos a alargar, já vamos falar em pormenor desse fator. Vamos também ouvir o Sérgio Borges sobre esta questão.
como Presidente da Junta, 4 anos, depois disso resolve aceitar o desafio de se candidatar à Câmara Municipal. Que experiência recolheu nestes 4 anos que lhe deu a certeza de que seria a pessoa certa para se candidatar ao município? Antes de mais, agradeço o convite por estar aqui, cumprimento todos do painel. Sim, foram 4 anos de presidência de junta, deu-me bastante experiência, deu-me a experiência de estar próximo das pessoas. Fui sempre um presidente de proximidade e é com esse intuito que também faço esta candidatura e ser mais próximo das pessoas, da população. As pessoas acima do botão, como eu costumo dizer, uma candidatura de coesão, de união, para fazer com que o nosso Conselho da Macedo de Cavaleiros, seja ainda melhor e seja atrativo para fixar mais pessoas e mais famílias que venham para cá. Como questão preliminar, todos estes investimentos que foram elencados pelo Benjamin Rodrigues, alinha-se, acompanha a importância desses investimentos ou as prioridades deviam ser outras? É assim, uma herança, como referiu bem, uma herança, nós éramos o bem e éramos o mal, certo? É uma questão de saber gerir. Aqui a questão da obra feita, por assim dizer, eu até dou de barato, a obra foi feita, há bastante obra feita, bastante betão, mas a minha candidatura será mais para as pessoas e para a qualidade de vida das pessoas. Não vale a pena estarmos a fazer uma obra, e eu elenco, por exemplo, uma, que foi o mercado municipal, estarmos a fazer um mercado municipal que desvirtuou completamente, que deixou de ser um mercado municipal. Estamos a falar de 2 milhões de investimento. E eu estive presente na inauguração do mercado municipal e o Presidente António Cunha da CCDR vinha com um discurso no qual eu me identificava, que já tinha inaugurado bastantes mercados municipais, desde o Bolhão até Gaia, até Monção, e chegou ali com aquela questão de gostava de sentir o cheiro das bancas e isso desvirtuou completamente o mercado que era de Macedo de Cavaleiros. Isto é uma má aposta, é uma prova de que a obra feita neste caso no Betão supera a qualidade das pessoas, quer dizer, os nossos produtos da terra, os nossos produtores da terra deixaram de ter um local para os poder apresentar. Mas, se calhar, o Betão e essa obra seria mais bem gasta, nomeadamente no saneamento básico. Estamos a falar, no século XXI, temos 15 localidades onde ainda não temos saneamento básico. E eu posso dizer Argana, Rifana, Valprados, Podense, enfim, são 15. Isto e falou bem das acessibilidades, estamos a deixar o Conselho com más acessibilidades, nomeadamente já estamos a falar de alguns anos, e eu recordo, e assim só o que se passou em Valdrez. Valdrez é uma freguesia de Macedo de Cavaleiros, em que uma ambulância não conseguiu auxiliar um utente. Isto porquê? Por causa da rede viária que está bastante ultrapassada. Quem fala em Valdrez fala em Castelãos, Vila do Monte. Eu sou de Macedo de Cavaleiros, lembro-me de fazer a célebre corda. A corda é um trajeto entre Castelãos e Vila. Eu lembro-me já quando eu tinha 18 anos fazer aquilo de bicicleta e mesmo assim já estava mesmo degradado. E não foi feito nada. Quer dizer, a herança, daquilo que foi deixado para trás, mas recordo que não ouvi ainda os milhões que foram captados pelo antigo Executivo, que agora permitiram fazer bastantes obras. Vamos avançar e já vamos olhar com pormenor também para essa questão das acessibilidades, porque temos também de dar a palavra ao Benjamin Rodrigues sobre este assunto, mas eu propunha que começássemos a nossa conversa sobre outro dos grandes atrativos, se não o grande atrativo do território, que é de facto a Albufeira do Azibo. Já houve episódios de falha de abastecimento de água por sobrepressão do sistema de águas do Azibo. Este ano houve uma praia interditada na Albufeira do Azibo. Isto o que é que quer dizer, Benjamin Rodrigues? É uma zona que está sobrepressionada e já agora só mais um condimento para
para a conversa, há comerciantes que se queixam do facto de agora serem taxados os carros que acedem a essa zona. Ou seja, por um lado percebe-se que há um esforço do município de controlar, digamos, o tráfego na zona, por outro parece que a pressão continua a ser grande sobre o território. Qual é a melhor forma de gerir aquele grandioso ativo simbólico e económico do território de Macedo de Cavaleiros? Antes de mais, eu queria, sem desvirtuar todo este diálogo, queria-lhe pedir para rebater as questões de que Com certeza, ainda temos tempo para isso. Pronto, então, eu serei breve. Eu só quero que tenhamos a ideia de que temos que depois equilibrar tempos, é só isso. Relativamente ao mercado municipal, eu quero lembrar aqui que o mercado municipal, depois de construído, e é uma obra icónica do Conselho, reconhecido por toda a gente, o mercado municipal teve abertura de todas as lojas a concurso, dando o privilégio àqueles que estavam lá instalados. Não houve peixarias, não houve talhos que se quisessem instalar. Os produtos que se quiseram, os produtores e os vendedores que se quiseram instalar, instalaram. Foi um concurso público. Não há nada desvirtuado. Neste momento, se as tendências do mercado são outras, não somos nós que vamos alterá-las. Portanto, isto depende realmente das pessoas que vão a concurso. Isto começando por aí. Depois, falamos também na questão do saneamento. Não concordo, caso deviam ter consciência disso, mais de 94% do Conselho, é um dos melhores conselhos, é superior. Inclusive, o serviço que é prestado à população em termos de saneamento superior ao do próprio Conselho de Bragança. Portanto, não aceito aquilo que foi dito, não é verdade. Depois, falou-se também na questão de Valdrez. Valdrez, Sérgio, há quanto tempo não passa em Valdrez? Eu passei lá esta noite passada. Estão todos os buracos tapados. Sabe por que razão, e isto é desvirtuar um pouco este nosso diálogo, sabe por que razão havia imensos buracos naquela estrada? Por uma razão muito simples. Nós tínhamos todos os dias cerca de 70 caminhões carregados de brita para fornecer à estrada que está a ser feita de Bragança a Vinhais. E passavam por ali. Neste momento, o que é que aconteceu? Foi interditada a estrada, foi reparada, não é um tapete novo, obviamente, que não tínhamos tempo para fazer, mas neste momento pode-se passar sem problemas nenhuns. E desconheço essa questão, se me disser que houve uma ambulância que não prestou assistência, desculpe, isso aí é um absurdo. Mas pronto. Relativamente à questão de Castelãos, mais uma. Posso-vos dizer e posso-vos lembrar que aquela estrada estava calamitosa quando eu entrei para o Executivo. E neste momento, metade da estrada, como sabe, de Vilar do Monte até à estrada de acesso à autoestrada, está toda com tapete novo. Portanto, não fizemos tudo de uma vez só, mas houve oportunidade de a fazer no tempo do Executivo do PS e não o fizeram. Neste momento, metade da estrada está feita e a outra irá ser feita. É só para tentarmos esclarecer as coisas. Relativamente ao Azibo, dizer-lhe que eu tive a coragem de condicionar o estacionamento de automóveis no Azibo. Só para terem uma ideia, o Azibo, na praia principal, chegou a ter cerca de 4.000, entre 3.000 e 4.000 veículos diários estacionados num estacionamento completamente caótico. Aquilo que eu fiz, e uma vez que uma das condicionantes que nós temos é que seja de facto uma paisagem protegida, e eu impus uma taxa de acesso aos veículos, não às pessoas. As pessoas podem ter acesso igual, mas aos veículos taxamos com €1. É um valor simbólico. Qual não é o meu espanto quando os comerciantes se queixam este ano do facto de haver um pórtico. O pórtico está a criar condições para que nós tenhamos uma praia sustentável e digna de continuar a ter os prémios que sempre teve, de bandeira azul, ao longo de 15, 20 anos, sempre ininterruptamente. O que acontece relativamente aos constrangimentos deste ano? Numa recolha aleatória, não sei em que condições, completamente absurda, entre duas praias, numa das praias detectam bactérias Escherichia coli. Fazem nos dias seguintes uma análise, uma contra-análise negativa. Passado uma semana, é assim que tem que ser, contra-análise negativa. O que é que isto condicionou? As pessoas não poderem ir a banhos durante 5, 6 dias. Isto, de facto, trouxe constrangimentos.
Mas neste momento o que eu posso dizer é que ela continua a merecer essa confiança. As pessoas este ano não vieram, mas não vieram em todo o território nacional, principalmente os imigrantes, que eram os principais utentes dessas praias. De facto, este ano diminuíram na afluência, mas foi em todo o território. Portanto, se formos ao Algarve, vocês vão ver que aconteceu exatamente o mesmo. Neste momento, sinto-me bem por ter imposto aquele pórtico, que é um pórtico simbólico, mas que eu estou a apostar no futuro. E as pessoas, neste momento, já começam a reconhecer que foi uma boa iniciativa. Há muito mais disciplina no estacionamento e mais. Vocês souberam, houve um incêndio no Azivo este ano. Num momento de emergência, nós para evacuarmos o Azivo temos que ter vias permeáveis. E é isso que acontece agora, o que não acontecia. Sérgio Borges, esta foi uma atitude corajosa do município, como diz Benjamin Rodrigues? Mais uma vez, vai-me permitir que responda... Vou, porque temos de equilibrar os tempos. Equilibrar os tempos. É assim, obviamente, o facto de eu ser Presidente de Junta e pretendo ser a Associação Nacional de Freguesias e privar com o resto dos Presidentes de Junta do Concelho de Macedo de Cavaleiros, não vamos dizer que é mentira, mas são 15 aldeias que não têm saneamento básico ainda. Pode ser os 90%, mas não têm. E a não ser que estejamos a chamar mentirosos aos Presidentes de Junta de Argana, Rifana, Valprados, Pudense, mas eu deixo isso. Em relação a Valdrez, eu estive lá uma semana, como o Presidente também esteve nesse dia, há uma semana, e o bom das redes sociais é que tudo o que cai nas redes sociais fica nas redes sociais. Por isso, eu convido a ver esse caso em que foi realmente um utente que teve dificuldades, a ambulância a chegar lá, isto por causa da rede viária. Em relação por causa das acessibilidades. Por causa das acessibilidades. Eu gostava era que falasse, por exemplo, de Corujas, de Castelões Vilar, quer dizer, não falou do resto do Concelho, isto em relação à rede viária. Mas voltando ao Azivo. A questão do Azivo é fácil. O Benjamin está a falar de uma taxa de acesso, certo? E isto basicamente criou... Taxa ecológica. Ok, mas a forma como foi feita, e é impossível não ver, e mais uma vez, as redes sociais estão lá, é só voltar, chegar a cassete atrás, como se costuma dizer, a entrevista dos comerciantes, daqueles comerciantes, que foi bastante negativa, que este ano foi bastante negativo, porque cria bastante confusão, ou seja, bastantes engarrafamentos, bastantes filas, e as pessoas queixam-se que não é a questão da taxa, é a questão basicamente do estacionamento. Se não há um estacionamento condigno, se não há um estacionamento com dignidade, as pessoas não veem com bons olhos o estarem a pagar uma taxa. Estou a pagar o quê? Afinal, o que é que eu ganho com isto? Eu não estou contra a questão, acho muito bem que é preciso pagar para as coisas investir, para as coisas aparecerem. Mas, basicamente, este Executivo, neste caso, num ano conseguiu destruir aquilo que demorou 20 anos a construir, que foi o acesso às praias do Azivo. Ou seja, nós tínhamos as praias cheias, nomeadamente a da Ribeira, e por causa desta taxa que insistiu em ficar, porque a questão como foi feita não foi da melhor forma, e tem que admitir que não foi da melhor forma. A minha questão é qual é a sua posição em relação à taxa? Já disse que concorda, mas o que é que fará? Nós não podemos cobrar uma taxa quando não temos condições para a cobrar, ou seja, vamos lá ver, quando não apresentamos condições, se eu não tenho condições condignas, se eu não tenho... Mas o problema é da infraestrutura, então é isso? Exatamente, temos primeiro que criar as infraestruturas para depois poder cobrar essa taxa. Eu entendo que o ideal seria ter primeiro a taxa para depois investir nas infraestruturas, mas neste caso não foi assim, e o que se viu foi que realmente neste verão foi dos piores em termos de afluência para esta praia. E a prova está na entrevista dos comerciantes. Não me pode dizer que os comerciantes estão contentes, porque não estão contentes, de certeza. Muito bem, vamos avançar. Eu continuava com o Sérgio Borges, sim, precisamente pela questão da gestão do tempo. Mas podia-me permitir rebater estas questões? Telegraficamente, Benjamin Rodrigues. É assim, obviamente que o Sérgio, com todo o respeito, está a falar de argumentos que têm que ter conhecimento o porquê de não haver intervenção. Neste momento, como sabe, há uma proposta, um projeto
a que nos candidatarmos e que vai ser aprovado, de uma requalificação e conservação da natureza no asilo, nomeadamente o ordenamento do parque, de cerca de 1.200.000 ao ICNF. Como sabe, há um constrangimento grande provocado pelas entidades ICNF e APA para criar estacionamentos. Este estacionamento está previsto desde que eu entrei para o município e foi sempre chumbado no âmbito da CCDE. O que nós estamos neste momento a fazer com esse projeto, o projeto está pronto, é mais 1.200.000 de investimento que vamos ter no asilo, principalmente nas acessibilidades. Agora, dizer que pioramos nas acessibilidades, não. A economia cresceu, o alojamento cresceu, as pessoas vão à praia e este ano em condições. Acha bem que haja um acesso à praia como existe em praias chinesas? Não. Quanto ao facto de não haver condições de estacionamento, eu lembro. Eu paguei, há pouco tempo, numa praia da Sardenha, em visita institucional com os caretos, paguei 5 euros num estacionamento muito pior do que aquele estacionamento. Mas as pessoas não fazem intervenção na área natural. Não podem. E é o que acontece ali, são os constrangimentos. Vamos ter de avançar mesmo. Vai ser um melhoramento para o futuro. Muito bem. Sérgio Borges, vamos falar sobre agricultura. Propõe-se a criar um conselho ou a melhorar um conselho para um conselho que valorize a agricultura. Como é que pretende fazer isso? Eu recordo que este foi um ano que começou com protestos vigorosos dos agricultores da região, não só de Macedo de Cavaleiros, mas também porque enfrentam inúmeras dificuldades, houve atraso no pagamento dos apoios estatais. Como é que se propõe a valorizar a agricultura no concelho? Então, assim, há pouco tempo, porque pronto, sou novo nestas andanças, visitamos os bons exemplos e eu dou o exemplo de Vila Verde, da Câmara Municipal de Vila Verde, que implementou o Plano Diretor Agrícola e Florestal, semelhante ao PDM, mas em termos agrícolas. Obviamente que estamos a falar em comparação de um concelho em que a cota é mais baixa e em termos de água, de regadio, não tem os problemas que nós temos. Para a questão da agricultura, seria interessante fazer isso, mesmo a nível nacional, se todos os presidentes, todos os municípios tivessem esse plano diretor agrícola, seria muito mais fácil o agricultor saber onde pode e o que pode plantar, semear e depois, mesmo em termos de produção, conseguir rentabilizar essa produção. Basicamente, na agricultura, concessão de apoio financeiro à produção pecuária, com apoio direto aos criadores. Em termos de alteração do modelo do pagamento da sanidade animal, ou seja, saldar diretamente do município à ADS responsável, neste caso à CRIG, e o programa de apoio à apicultura. Nós já fomos a capital do mel e desde 2017 deixamos simplesmente de apoiar os apicultores. Tínhamos a ocasião, que era uma feira, e deixamos de os apoiar, não vejo porquê, até porque ainda somos considerados a capital do mel. E depois é assim, penso que, e ali concordo com o Benjamin, é preciso apostar a médio e longo prazo, e nós, no nosso concelho, infelizmente, sofremos bastante com a água, há falta de água, de regadio, e e pegando na profissão do Benjamin, não é com um penso numa ferida que tem que levar pontos que nós andamos aqui a pôr pensos só para charcas e reservatórios não vão chegar. E acho que faz sentido, a médio e longo prazo, a barragem. Já houve dois estudos nesse sentido, do SPID e do Porto de Moraes, mas penso que perante as entidades legais pressionar para que realmente consigamos essa mais-valia que é de ter uma barragem nesta zona. E depois a comparticipação de 10% na aquisição de árvores para a plantação de culturas permanentes. Isto seria basicamente uma das grandes propostas para a agricultura, até porque estamos num concelho bastante agrícola. Eu, de certeza que o Benjamin também tem, não há ninguém quase no nosso concelho que não tenha alguma agricultura, ou seja, a nível do azeite, ou seja, da castanha. Por isso faz todo o sentido
apostar na agricultura e ainda para mais nos jovens agricultores, que é uma das questões, a fixação dos jovens. Há muito jovem agricultor que não é apoiado, que não se vê apoiado o suficiente para conseguir continuar a sua... E prever também apoios para a instalação de jovens agricultores? Exatamente. Muito bem, mas um valor Sim, por fixação? Por fixação, exatamente, e nestas propostas que nós temos vindo a apresentar. Muito bem. Benjamin Rodrigues, falou-se aqui numa obra de monta, numa barragem. Só assim é que se consegue resolver o problema em Macedo de Cavaleiros? Não, o problema é assim, é um problema que temos que ir à essência dele, como é que ele surge. Houve, de facto, aqui uma revolução nos anos 60 com a questão da barragem do Azigo. É, de facto, um dos nossos maiores ativos, dos nossos maiores potenciais. Nós temos capacidade de regadio para o concelho todo. O problema é conseguir fazer o abastecimento até às aldeias, às freguesias mais distantes, que, ironia do destino, são aquelas que mais produzem. O que é que acontece? Há aqui um grande investimento que é feito pelos próprios empreendedores agrícolas, mas, obviamente, nós temos de ter também um programa ao qual estamos associados desde 2022, mas que tem que ser mais desenvolvido no apoio às chamadas charcas. Tem dupla função. Primeiro, auxiliar os agricultores, que produzem bastante, e não só, também a questão da pecuária, da produção das raças autóctones, mas, ao mesmo tempo, termos ali um ativo disponível para o combate a incêndios. Nós sabemos, são de facto as formas mais ágeis e mais rápidas de combater incêndios sem riscos para os pilotos e de chegar imediatamente a esses focos de incêndio. Estamos a falar também da agricultura. Há uma grande destruição, como sabe, com prejuízos enormes que tem havido, nomeadamente este ano. Felizmente o nosso concelho menos, porque temos um corpo ativo de bombeiros fantástico, que atua no momento e que conseguiu evitar que houvesse prejuízos maiores para os agricultores. Depois, a questão do emparcelamento. Isto é um problema velho. Nós somos uma zona de minifúndio. Felizmente agora estes jovens agricultores estão a apostar nos novos emparcelamentos e trabalhar em escala, com máquinas mais produtivas, com produtos de qualidade, mas sem a água não vamos lá. Temos água, ela não está, é bem distribuída. Porque à volta do Concelho, nós de facto estamos a conseguir, à volta da sede do Concelho, estamos a conseguir produzir e ter produtores de vários produtos, nomeadamente frutícolas. Falou-se também aí nos apoios aos apicultores. Eu lembro que nós estivemos numa fase bem precoce e há pouco tempo dados de que nós produzimos cerca de 4 milhões de mel. E, de facto, a Confraria do Mel existe em Macedo de Cavaleiros. Somos capital do mel. Nós temos uma rotunda exatamente que homenageia a abelha. E isto... Não houve desinvestimento nesse setor? Há investimentos, são investimentos privados. Não tem havido iniciativas, nomeadamente um seminário, que penso que era internacional, que tinha apicultores espanhóis a colaborar, mas precisamente porque a própria Confraria do Mel e os associados não quiseram continuar a apostar, ou por dificuldades até de organização interna. Neste momento, o que eu posso dizer é que nós estamos sempre disponíveis, aliás, aumentamos todos os apoios aos agricultores, aos produtores, em todas as áreas, nomeadamente na pecuária. Portanto, posso lhe dizer que este ano esgotamos o aumento de apoios que tem vindo a crescer todos os anos e que eu já mandei fazer uma revisão para acrescentar mais verba para os apoios que são solicitados. Nós temos que, mais do que isso, apostar numa coisa, que é na formação desses jovens agricultores. Posso lhe dizer que neste momento já houve uma transformação. Nós temos, posso dizer, a raça autóctone de bovinos mirandesa, neste momento vive à custa de jovens produtores, e de jovens criadores de gado. Eles apostam porque sabem que nós podemos criar aqui uma diferença, mas também
noutras áreas, como, por exemplo, a produção de mirtilos. Nós não somos, na essência, um produtor de mirtilos. Digamos que é uma planta exótica, mas que é uma oportunidade de comercialização e de internacionalização. Estamos a dinamizar a economia e a fixar jovens. Eu posso, neste momento, dizer que temos jovens na ordem dos 30 anos a ter 50 pessoas a trabalhar para eles e a exportar para a Holanda. Isto é para vermos que realmente nós focamos nisso e, ao mesmo tempo, dar-lhes também formação na modernização e na capacitação, nomeadamente na Escola de Negócios de Trás-os-Montes, que está sediada em Macedo de Cavaleiros, com o patrocínio científico do IPB, e nomeadamente em pós-graduações como o agrobusiness. Muito bem. Já que falámos de economia, podemos avançar para aí. O Sérgio Borges também se propõe a promover a fixação de jovens e a criação de emprego. Como é que se pode fazer isso? Já há pouco o Benjamin Rodrigues falava na ampliação da zona industrial. Que ideias tem para esse setor? Começando pela fixação de jovens, acho muito bem a criação de emprego, mas não só. Se tivermos uma ajuda, um apoio para os jovens no incentivo financeiro para a aquisição a preços simbólicos de lotes municipais de habitação própria e permanente. Obviamente que se eu tiver casa e comprar casa no local onde estou, obviamente me vou fixar e vai ser uma mais-valia para o concelho onde está. Obviamente depois precisamos do emprego. Do trabalho. E aí sim, apostar na zona industrial, e eu lembro-me o espaço de cosmética que foi feito há pouco tempo na zona industrial, que muito bem, que finalmente foi limpa, foi cortado, etc., mas já há ali muita coisa que falha e ainda falta muito mais. Estamos a falar de uma zona industrial que demorou a ser feita, uma zona industrial que está no coração do Nordeste, temos ali o IP2 e a A4 que cruza, ou seja, temos todas as condições para atrair a fixação de empresas. É preciso fazer isso mesmo, ir atrás e fixar essas empresas. Através de como? Nem que seja o incentivo para essas empresas, o dar os lotes a preços reduzidos, ou mesmo, em alguns casos, tendo preços simbólicos, exatamente. Nem que seja através dessa medida. A nível de isenções fiscais também está alguma coisa prevista? Era isso. No nosso programa está previsto isso, isenções fiscais e, se for uma PIM, estamos a falar de projetos de interesse municipal, e quando falo em PIMs estamos a falar de uma empresa de 1 milhão para cima e que nos traga pelo menos 10 postos de trabalho. Porque não isentar e ajudar na aquisição de lotes a preços reduzidos. Muito bem. Benjamin Rodrigues, há pouco estava, na sua intervenção inicial, na verdade, falou na expansão da zona industrial. Aquilo que lhe pergunto é, depois, como é que se vai rechear essa zona? Rechear é muito fácil, é dizer-lhe que neste momento tenho uma lista de espera considerável, pessoas, posso lhe dizer até angustiadas porque não conseguem investir, é verdade. Nós temos duas áreas de plataforma industrial e oficinal, portanto, uma que está de facto na confluência do IP2 com a A4, em que nós muito fizemos, como eu disse, a reversão de lotes foi importantíssima, conseguimos instalar empresas, mas ainda o vício ainda está instalado. Ainda há empresas que se instalam e depois por dificuldades financeiras ou por especulação imobiliária não constroem. E neste momento continuamos a fazer esse processo de reversão. Tenho uma lista de espera considerável, há investimento. Há bem pouco tempo não consegui fazer investimento porque não tinha essa zona de expansão, com unidades funcionais, como eu digo, com fato à medida, adequada a cada empreendimento. Depende do investimento que se faz. Mas neste momento tenho imensas empresas à espera de entrar. É um bom problema. É um grande problema. Consiga eu criar, de facto, esse espaço. Neste momento, o que o Sérgio disse muito bem, há de facto já um regulamento para os projetos de interesse municipal, esses mais relevantes, e todos esses benefícios fiscais existem. Há apenas uma diferença em que eles alteram, em que eu não faço essa limitação
tão forte. Eu, a partir de 5 postos de trabalho, eles já são bonificados e têm isenção e apoios. Porque eu acho muito importante. 5 postos de trabalho já é trabalho. E na zona industrial temos algumas empresas que colaboram, até porque a automação elimina muitos postos de trabalho. E nós não podemos eliminar estas empresas que vão apoiar-se na automação. É uma questão de rendimento. Mas temos sempre ali técnicos superiores que conseguem, desde a parte da engenharia, a parte da programação, são pessoas que neste momento aparecem com projetos e nós apoiamos e vamos continuar a apoiar. Como eu disse, estes projetos têm já apoios consideráveis e nós queremos aumentar ainda mais, alargar o leque de candidatáveis e principalmente os jovens. O nosso foco são os jovens. Temos tido um apoio muito grande, não só na área da produção industrial, mas também no comércio, e fruto da juventude, muitas vezes, eles esmorecem um pouco e quando não têm sucesso na clientela, tendem a abandonar os projetos. E nós temos que viver com isto, criar mais condições e criar, de facto, uma oportunidade que vem através, como disse o Sérgio, e muito bem, concordo, nós precisamos de oferecer alojamento, oferecer condições para os jovens para os atrair. Nós começamos com espaços de lazer, o grande parque da cidade, o Parque Verde, é de facto uma atratividade neste momento. Nós passamos lá e temos jovens que vão para lá brincar, os pais, os avós. Portanto, isto é essa oferta de lotes, a ideia que o Sérgio lançou há pouco, é algo que está nas cogitações também da sua candidatura? Existem, porque eles têm uma majoração. Muito bem. Ou seja, esses lotes têm uma majoração. E quem diz os lotes diz os apoios. Todos os apoios são majorados em função da idade, da juventude das pessoas, também do interesse, da viabilidade e do futuro que poderá trazer e do crescimento da oferta de emprego. Portanto, fazem parte dos regulamentos municipais, nós temos de facto isso já implementado. Muito bem. Sérgio Borges, foi inaugurada no mês de agosto uma nova USF Modelo B em Macedo de Cavaleiros. Daquilo que calculo que tenha acompanhado a dinâmica dos primeiros dias desse centro de saúde, que avaliação faz da implementação dessa estrutura? Era uma estrutura necessária em Macedo de Cavaleiros? Todas as estruturas são necessárias em Macedo de Cavaleiros, quanto mais melhor. Então, essa, e eu ainda por cima moro mesmo perto dela, sim, obviamente que mesmo em termos de saúde será sempre importante novas estruturas. Ou seja, supre-se uma carência com a nova estrutura. Aquilo que lhe pergunto é que carências é que ainda tem Macedo de Cavaleiros e, nesta altura, no âmbito concelhio, que fará falta? Posso-lhe dar uma... Eu posso dar uma sugestão. Força. Aliás, ela está prevista. Não sei porque é que o município ainda não fez força para que é a CIV. A CIV é uma ambulância de suporte imediato de vida. Graças a Deus, e temos o helicóptero. Mas nós sabemos que cerca de 70% dos utentes que o helicóptero transporta, graças a Deus, não são do nosso concelho. E a CIV seria uma mais-valia, está projetada, não sei porque é que o município ainda não fez força para, com a entidade nacional para a termos no nosso concelho, ao serviço do nosso concelho. Dá-lhe alguma preocupação o facto de, havendo, como é normal nestes territórios, aglomerações mais distantes, que haja transporte, sobretudo da população mais idosa, para o centro de saúde? A ideia seria essa, é mesmo através da CIB e mesmo através o SNS já faz os transportes normais de urgência, mas há sempre aqueles dos chamados utentes não urgentes, que seria uma mais-valia terem esse transporte gratuito ou pelo menos isento por parte do município. Muito bem. Benjamin Rodrigues, muitas vezes está associada esta categoria de USFs, o modelo B,
uma crítica de que as listas de utentes que não se deslocam com regularidade ao centro de saúde acabam por perder o acesso ao médico de família. Há alguma garantia de que isto não vai acontecer em Macedo de Cavaleiros? Para já temos essa garantia. Obviamente que no final deste ano, penso eu, irá mudar a direção, a administração hospitalar da ULSNE. O que eu lhe posso dizer é que houve, de facto, neste tempo todo, e está previsto um investimento muito grande na área da saúde, houve investimento nas condições técnicas e nas condições de conforto do hospital, ou seja, no acesso aos doentes. Nós somos um exemplo, para todos os efeitos, a nível nacional e em algumas áreas. Nós somos uma referência. Posso dizer que numa especialidade, há uns anos atrás, fomos o terceiro melhor serviço, considerado o terceiro melhor serviço do país, e nós continuamos a ter um modelo, enfim, que só peca por uma coisa. Nós temos que fazer uma renovação do corpo clínico. Estamos a ter pessoas a reformarem-se. Há, de facto, jovens, ainda não informamos desse problema, jovens a vir para o nosso concelho, eles ainda querem vir. Temos jovens que estão a assegurar esse serviço. Relativamente à questão da CIV, eu posso lhe dizer, obviamente, que fiz as diligências necessárias a nível nacional. O antigo diretor do INEM, na altura, estava disponível para colocar uma CIV, embora eu, como presidente do município, tenho sempre que querer mais, mas também reconheço que uma CIV faz sentido noutras zonas com menos apoios médicos. Nós temos uma viatura, uma VMER, que atua rapidamente. Como disse o Sérgio, temos o helicóptero do INEM, que está sediado em Macedo de Cavaleiros. Rapidamente nós conseguimos, dou-lhe exemplos que têm acontecido ao longo do ano, pessoas com problemas cardiovasculares, com infartos, que noutras circunstâncias nós vemos todos os dias nos noticiários, pessoas a falecer por falta de assistência. Em pouco tempo nós temos pessoas a serem intervidas em Vila Real, numa unidade coronária, com intervenção hemodinâmica rápida, em tempo urgente, de pessoas que são salvas. Portanto, nós neste momento, o que eu posso dizer é que sinto-me um privilegiado por viver em Macedo de Cavaleiros. Como disse o Sérgio e como digo eu, nós temos dessa forma aqui razões para captar pessoas e conseguir convencê-las a viver em Macedo de Cavaleiros. Porque, além do lazer, além da educação, temos a saúde, que é muito importante. E a saúde, de facto, neste momento, eu posso dizer que é dos nossos maiores trunfos. Portanto, quem quiser vir viver para Macedo de Cavaleiros tem uma boa assistência. Muito bem. Eu volto ao Sérgio Borges apenas porque temos mesmo de tentar equilibrar os tempos. O Benjamin Rodrigues e a candidatura do Partido Socialista fala em algumas obras, e falando de estruturas municipais, de renovação do Parque Municipal de Exposições, de reabilitação do Parque Desportivo, pista de atletismo. Na opinião do PSD, já há pouco me disse que priorizava as pessoas e não o botão, mas a nível das estruturas municipais, o Concelho de Macedo de Cavaleiros carece de alguma estrutura que se propõe a construir? Sim, e obviamente que essas são algumas que estão e bem projetadas. A questão é que, e há bocado o Benjamin disse e bem, temos tudo, temos saúde, temos tudo, só falta mesmo as pessoas atrair as famílias para cá e que tenham o que fazer, ou seja, quando digo o que fazer, a nível de emprego, porque se não tiverem emprego elas não vão vir, certo? Por isso temos que criar condições para a fixação dos jovens, como já tínhamos falado, o aumento da natalidade, porque realmente estamos numa zona onde cada vez há menos nascimentos e para a fixação de jovens e para eles criarem família tem que haver também o apoio à natalidade. Eu já o faço na Junta de Freguesia e também nos propomos a fazer esse apoio de natalidade em termos Como é que faz? do município. Do primeiro filho através de 750 euros, do segundo filho 1.000 e o terceiro filho até 1.250. Isto nunca financeiramente, mas sim, e aproveitando também
o comércio local em vouchers e cheques para serem gastos no comércio local. Ou seja, estamos já não só a aumentar a natalidade, a prever a fixação dos jovens e também a apoiar ao mesmo tempo o comércio local. E depois, não esquecer, não estamos só a falar dos jovens, nós infelizmente estamos numa zona que maioritariamente é idosa, cada vez está mais idosa, e temos que pensar também nos idosos, aumentar a qualidade de vida dos nossos idosos, através, por exemplo, da teleassistência, evitando assim institucionalizações precoces e depois, lá está, atrair as famílias que queiram fixar em Macedo de Cavaleiros, mas para que se fixar é preciso criar emprego. Há bocado estávamos a falar da zona industrial e estava a falar, para mim já chegam 5. Nós temos a ideia, e há pouco tempo, tal como fui a Vila Verde, também fomos a ver outros exemplos. Os bons exemplos são para se tentar replicar e aprender com eles. Fomos ao município de Arcos de Valdevez, que tem uma incubadora, que é a Incubo, e ele dá ali um boost, o primeiro boost, o primeiro apoio às empresas, às novas empresas, a criação de até 5 postos de trabalho, de 3 a 6 anos, e depois o objetivo é passá-las para o parque empresarial que tem e aí crescerem. Seria uma das ideias que nós nos propomos a fazer esse tipo de incubadora. Eu não gosto muito do nome de incubadora, mas pronto, de incubadora de empresas. É o termo que se usa. É o termo mais utilizado. E aí sim, rentabilizarmos o nosso parque industrial. E assim permitir, então, atrair as famílias que venham para cá e queiram fixar-se. Deixe-me recuperar uma das questões que há pouco foram abordadas. Há aqui uma dissonância, ainda que não seja totalmente conflituante. O Benjamin Rodrigues fala da cobertura de saneamento a 94%, o Sérgio Borges fala de uma série de vilas que ainda não tenham, aldeias, perdão, que ainda não têm cobertura. Uma não contradiz propriamente a outra, porque a percentagem pode ser mantida. Aquilo 90% não é 100%. Ou seja, há claro que sim, era aí que eu queria chegar. No século XXI, acho que devia ser prioridade. Há bocado, quando estava a priorizar as pessoas para além do botão, eu, se fosse município, eu sinceramente nunca gastaria 50 mil euros no embelezamento de uma rotunda, por exemplo, em prol do saneamento básico numa destas Aquilo que pergunta é o que é que se compromete, no caso de ser eleito, neste âmbito, que para si, diz-me, é uma prioridade. Obviamente, resolver esta questão. Eu sei que são 90%, quase 100%, mas quase 100% não são 100%. Ou seja, há pessoas no século XXI que não têm saneamento básico ainda e é preciso tratar disso. Seja melhor do que Bragança, seja melhor do que for, nós estamos a falar de Macedo de Cavaleiros, que é o que me interessa, é o nosso concelho e é essas pessoas a quem nós devemos o nosso compromisso. Sejam 92, sejam 93, há sempre uma percentagem que ainda não tem saneamento básico e eu continuo a dizer, priorizar as pessoas para além do botão e dei um exemplo do embelezamento da questão do botão. Uma coisa é fazer uma obra que realmente seja necessária, outra coisa é embelezar quando podíamos estar a aproveitar em saneamento básico e em condições básicas. Muito bem. Há um último tema que eu gostava de ver abordado e que tem a ver com a exploração hidroelétrica do Baixo Sabor. Os municípios, a Associação de Municípios do Baixo Sabor, que inclui além de Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Alfândega da Fé e Torre de Moncorvo, reclamam 9 milhões de euros, pouco mais de 9 milhões de euros da concessionária em rendas e medidas compensatórias. Em junho passado, a Procuradoria-Geral da República vem reconhecer a forma de cálculo destas compensações. Benjamin Rodrigues, está mais próximo acredita que está mais próximo o dia em que as barragens ou estas compensações são pagas pela empresa concessionária? Muito bem, eu mais uma vez pedia-lhe que me permitisse só acrescentar, porque eu concordo com o Sérgio na essência, mas tenho que acrescentar aqui algumas verdades que, aliás, acabou de reconhecer, mas aquilo que diz, e muito bem, o nós termos, por exemplo, eu digo 94%, acredito que seja 98% do saneamento com cobertura em toda a região. Estamos a falar de algumas situações, enfim, de pormenor, que são pormenores técnicos. Nós temos aldeias, e falou, o Sérgio nomeou algumas. Eu dou um exemplo, nós temos, por exemplo, casas afastadas, no Mogrão, em que por uma questão de declive nós não conseguimos assegurar o saneamento para essas... E estamos a fazer esse trabalho.
É uma das promessas e que estão neste momento no terreno, nomeadamente no Mogrão, nos Elos. Estamos a falar de saneamento em aldeias onde vivem cerca de 10, 20, 30 pessoas. Portanto, quando estamos a falar de uma cobertura de 98%, à volta disso, nós estamos a falar entre 30 a 40 pessoas no total. E nós, de facto, como diz o Sérgio, que eu concordo, toda a gente tem o mesmo direito. É uma questão de justiça. Nós temos que criar aqui situações técnicas para essas Mas isso situações. está a ser acautelado, é isso que diz? Está no terreno, o tratado, município... nomeadamente nos Elos, Mogrão, estou a falar Muito bem. das aldeias que estão menos apoiadas, que são aldeias mais periféricas e com grande dificuldade orográfica para criar soluções técnicas. Hectares estão, como não há nenhum concelho no distrito que tenha tantas hectares instaladas em termos de cobertura como nós. Relativamente só também à questão da população, e eu concordo também, temos que combater, de facto, esta desertificação e o envelhecimento. Nós estamos, neste momento, a ter um equilíbrio razoável demográfico à custa de reformados imigrantes e imigrantes que vêm para a sua terra. Eu tive que criar aqui uma situação, enfim, uma solução que foi muito polémica na altura, que foi ir buscar uma comunidade, que neste momento é a comunidade mais jovem e aquela que tem mais filhos, bebés, na comunidade macedense, que é uma comunidade jovem santomense. É a mão de obra que nós temos neste momento. Ou seja, nós mesmo em habitantes que sejam do concelho, eles têm emprego. Não temos, até agora não tínhamos, era oferta de alojamento, e neste momento, vai-se a Macedo Cavaleiros, nós temos um crescimento já notável do imobiliário. Estão a ser construídas muitas habitações e também irão ser construídas essas habitações com arrendamentos módicos, precisamente para os jovens. Está prevista, que era a antiga residência estudantil, um alojamento a custos controlados para jovens. Aquilo é destinado a jovens, portanto, no centro da cidade. E também temos outros fogos agora para construir, nomeadamente na expansão do bairro da Alegria, precisamente para criarmos a possibilidade de alojamento a preços mais baixos, mais controlados. Portanto, neste momento eu acredito, porque há de facto um crescimento do imobiliário, da construção, a nível privado, porque nós não temos oferta. E se não tivermos oferta, não temos alojamento. E isso é também um dos meus focos, um dos meus... Vamos à barragem para darmos a palavra também ao Sérgio. A questão que me falou do aproveitamento do hidroelétrico do Baixo Sabor. Obviamente que eu, desde o primeiro momento, estive com o movimento. É uma questão de justiça, é uma questão legal a cumprir. Deram-nos razão em todas as instâncias e, neste momento, eu acredito, perguntou-me se eu acreditava, acredito, obviamente, porque o Baixo Sabor trouxe muitos benefícios para a região, mas principalmente para o país e principalmente para as empresas que adquiriram os direitos de produção. O que eu lhe posso dizer é que fomos todos afetados, nomeadamente o Concelho de Macedo Cavaleiros menos, mas em termos de espécies piscícolas, em termos de fauna, em termos de alteração climática, sofremos imenso. Portanto, isto nem é uma questão de direito, isto é uma questão de justiça, porque houve prejuízos para o nosso concelho, para toda a região, e eles devem-nos, de facto, essas verbas. Elas irão chegar, eu acredito que sim. Muito bem. Sérgio Borges, partilha deste otimismo relativamente a isto, e qual deve ser a posição do município no sentido de... Sim, nesse aspecto concordo, e esperemos que ser otimistas e termos direito àquilo que nós temos direito, que é dessas verbas. Eu só ia aproveitava, porque vai de encontro, há bocado o Benjamin, em termos da barragem do Azibo, disse que a barragem do Azibo conseguia fornecer todo... E há bocado falou em declive. Isto é mesmo uma questão de declive, uma questão de orografia. Exatamente. Para a parte de cima não conseguimos. Isso é uma questão de gravidade, certo? Por isso é que eu estava a tentar e a insistir na questão de já foram feitos estudos para a implementação de uma barragem, e acho que sim, que o município deveria insistir perante
as entidades competentes para insistir na construção de uma barragem Peço médio e desculpa, longo prazo. Porque achar que sim. só lembro que, de facto, essa barragem está já no Plano Nacional de Regadio. Muito bem, força. Existir. A questão... Em relação à barragem, não sei se já Sim, terminou. sim. Pronto, então eu propunha que avançássemos para... Só para lembrar isto. Propunha que avançássemos para as declarações finais. Eu dou primeiro a palavra ao Sérgio Borges, que tem alguma desvantagem no tempo. Força. É assim, a nossa coligação, somos todos Macedo Cidade, Macedo Concelho, obviamente. O objetivo é aquilo que eu disse mesmo durante este debate, dar ênfase às pessoas para lá do botão. Obviamente que a obra feita é preciso que apareça, mas dar ênfase às pessoas e dar prioridade às pessoas. A questão da fixação dos jovens, do aumento da natalidade, do aumento da qualidade de vida é importante. Temos que atrair famílias que queiram fixar-se cá e para isso temos que ter programas e temos que ter propostas que realmente vão de encontro a isso. Não esquecer os nossos idosos, obviamente que, como eu disse, vivemos numa zona bastante envelhecida e à qual nós temos que ter atenção. Somos um concelho maioritariamente agrícola e temos que apostar na agricultura, seja através dos jovens agricultores, por isso nos propomos a criar mesmo uma divisão só para a agricultura, para realmente fomentar e dinamizar ainda mais a agricultura na nossa região, não só a agricultura, mas também a questão da produção e depois posterior comercialização dos produtos. A zona industrial parece-me, obviamente, e acho que fomos ambos de acordo nessa parte, a zona industrial, propomos fazer uma espécie de condomínio industrial e chamar empresas para a zona industrial. Para isso, com custo de lotes, custo reduzido e mesmo sem custo em termos de regulamentação, dependendo do tipo de empresa que se instalaria. E depois, e aqui sim, para a fixação dos jovens, sem os jovens nós não temos futuro e se não conseguirmos fixar os jovens no nosso concelho, não vamos conseguir, cada vez vamos ficar mais desertificados. É esta fixação dos jovens e eu continuo a dizer, acho muito bem a questão do uso da antiga estalagem para isso seria em aluguer, peço desculpa, em aluguer. Eu acho que, e continuo a dizer, referi há bocado, quando nós conseguimos comprar a nossa primeira casa, comprar mesmo e adquirir a primeira casa, aí vai ser garantida a fixação. E acho que se apostarmos nessa fixação, acho que vamos ter um concelho onde vamos garantir o futuro da nossa população. Muito bem. Benjamin Rodrigues, 30 segundos, por favor. 30 segundos. O que eu quero dizer é que o nosso slogan diz tudo, não é? Pelos macedenses tudo, é dedicação total, todo o sacrifício e englobá-los todos. Sejam os jovens, onde nós apostamos, realmente, o futuro é juventude, tem que ser, mas também criar condições para os mais idosos. Essa proximidade que eu criei toda a minha vida, ao longo de todo o tempo que eu dediquei a Macedo Cavaleiros, foi de facto essencialmente fruto da minha profissão, foi o contacto com essas pessoas idosas e também jovens atletas. Obviamente que com isto o que eu quero dizer é que merecemos a confiança pelo que já provamos até agora, pela gestão de rigor, pela responsabilidade e pelo nosso foco no progresso do nosso concelho. Portanto, acredito que os macedenses vão dar-me esse voto de confiança. Muito bem. Muito obrigado, Benjamin Rodrigues, Sérgio Borges. Obrigado pela presença. Durante a última hora falámos dos problemas, das oportunidades de Macedo Cavaleiros. Durante estes dias falamos dos problemas e oportunidades de todo o território continental. Mantenha-se connosco. Obrigado por estar aí.